Oi, pessoal, nós estamos aqui no Pode Praça, no Colégio Praça 15. Meu nome é Manuela, essa é a Ceci, essa é a Flávia. Nós somos do primeiro ano e viemos apresentar o podcast de biologia sobre a febre maculosa. Cecília, o que é a febre maculosa? A febre maculosa, ou tifo exantemático, é uma doença infecciosa febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves até as formas graves, com uma alta taxa de letalidade. Essa febre é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato estrela, cujo nome científico é Amblyoma cagenense, não podendo ser passada diretamente de pessoa para pessoa, nem com contato de animais infectados. Há também a possibilidade de que a transmissão da bactéria ocorra no momento em que os carrapatos infectados e aderidos à pele dos hospedeiros forem retirados com as mãos desprotegidas, além do hábito que se tem de esmagá-los com as unhas, ação que pode expor o homem a hemolinfa, provocando a transmissão do patógeno. Ponto. Para retirar um carrapato da pele, seja de um humano ou de um animal, é preciso utilizar uma pinça, delicadamente torcendo o parasita até que a boca saia da pele. Isso porque a bactéria que causa a doença está na saliva. E se ele for apertado ou esmagado, pode inocular mais saliva e assim aumentar o contato da vítima com a bactéria. Após a picada do carrapato infectado, estima-se que o tempo médio necessário para que ocorra a inoculação da bactéria seja em torno de 4 a 6 horas de parasitismo. Mas dependerá de cada espécie de carrapato, porque a febre maculosa pode ser transmitida de 4 espécies de carrapato, mas principalmente pelo carrapato estrela. Mas essa não é a primeira vez que essa doença aparece. Flávia, conta um pouquinho pra gente sobre a história da febre maculosa. Então, a febre maculosa foi reconhecida inicialmente em 1896, no Vale do Rio Snake, no estado americano de Idaho. E originalmente foi denominado sarampo preto, por causa do enxatema característico, a vermelhidão nas mãos. Era uma doença assustadora e frequentemente fatal, que afetava centenas de pessoas nessa área. No início do século XX, a distribuição geográfica conhecida dessa doença abrangia parte dos Estados Unidos ao norte, como os estados de Washington e Montana, como estados ao sul, como a Califórnia, o Arizona e o Novo México. Howard T. Ricketts. Cecília, me ajudou? Howard T. Ricketts. Foi o primeiro a identificar o organismo infeccioso causador da doença. Ele ao descrever as características epidemiológicas básicas da doença, incluindo o papel dos carrapatos vetores. Seus estudos demonstraram que a febre maculosa é causada pela Rickettsia rickettsii. Essa espécie é perpetuada na natureza por um ciclo complexo que envolve carrapatos e mamíferos. Os seres humanos são considerados hospedeiros acidentais e não estão envolvidos no ciclo natural de transmissão desse patogênio. Tragicamente, o Dr. Hicks morreu do tifo, uma outra rickettsiosi no México em 1910, após logo ter terminado seus notáveis estudos sobre a febre maculosa. Sabe-se hoje que essa doença está amplamente distribuída por todo o território dos Estados Unidos, com exceção do Havaí, bem como no Canadá, América Central, México, Colômbia e Brasil. Bom, Manu, falei um pouquinho da história, agora conta os sintomas dela. Bom, os sintomas da febre maculosa incluem febre alta e súbita, dor de cabeça, conjuntivite, dor muscular e articular, mal-estar, dores abdominais, pequenas manchas avermelhadas pelo corpo, incluindo na palma das mãos e sola dos pés. Vai ver como o negócio é Eu tô com tenso. febre maculosa. As complicações dessa doença podem ser insuficiência renal e ou respiratória, hemorragia, hipotensão, edema, inchaço pelo corpo, manifestações neurológicas e miocardite. Se não for tratada, pode levar à morte em pouco tempo. Se diagnosticada rapidamente e tratada com antibiótico nos 3 dias iniciais de manifestações clínicas, a doença tem cura. Mas depois que a bactéria se espalha pelas células que formam os vasos sanguíneos, o caso pode se tornar irreversível. O antimicrobiano recomendado pelo Ministério da Saúde, de primeira escolha, é doxiciclina, em todos os casos suspeitos de infecção pela Rickettsia rickettsii e outras rickettsiosis.
independentemente da faixa etária da gravidade da doença. Na impossibilidade da utilização oral injetável da doxiciclina, preconiza-se o cloranfenicol como droga alternativa. E também é importante que tem que iniciar o tratamento já na suspeita, não pode esperar a confirmação do laboratório, porque senão pode levar a se tornar irreversível o caso, né? Os ecrídeos, roedores como a capivara e marsupiais como o gambá têm importante participação no ciclo de transmissão da farmaculose. E há estudos recentes sobre o movimento desses animais como amplificadores de rictécias, assim como transportadores de carrapatos potencialmente infectados. Eu fiz um gráfico aqui pra gente dar uma olhadinha, né? Que de 2013 a 2022, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram registrados 2.006 casos de febre maculosa no Brasil. No ano de 2019, foi o ano com mais casos, que tiveram 282. E nesse período também teve 695 óbitos, tendo como ápice o ano de 2018, que consta com 96. Até 14 de junho desse ano, foram registrados no Brasil 53 casos e 8 mortes, sendo a maioria no estado de São Paulo. As vítimas estiveram no evento da Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas. Foi o provável local da infecção. Nas regiões sul e sudeste se destacam em número de casos e mortes provocadas pela febre. A região sudeste conta com 1.292 casos e 623 mortes. A região sul apresenta 483 casos e 3 mortes. Uma grande diferença, né, comparado ao sudeste. Na região nordeste temos 32 casos e só uma morte. No centro-oeste 28 casos e também uma morte só. E na região norte temos 15 casos e nenhuma morte até o momento. Essa doença comete principalmente a população economicamente ativa de 20 a 49 anos. Na maioria homens que relataram exposição a carrapatos, animais domésticos ou silvestres, ou frequentaram ambientes de mata, rio ou cachoeira. Bom, com todos esses dados mostrados anteriormente, números altos, bem altos em alguns lugares, tratando de casos e mortes da febre maculosa no Brasil, contem pra gente como que a gente se previne dessa doença, porque ela não tome uma proporção maior do que já tá. Bom, apesar da febre dessa febre maculosa não ter cura, como toda doença, ela tem alguns fatores que ajudam a prevenir, né? Por exemplo, ter cuidado de retirar os carrapatos da pele, sempre com auxílio de luvas e pinças, e também evitando esmagar os carrapatos com as unhas, para não correr o risco da bactéria ser inoculada, né? Sempre retirar um carrapato de sua pele, que retira, né? Fervo ou queimo para evitar a proliferação do mesmo em sua casa e para proteger quem habita nela. Usar roupas de cor clara e calçados fechados, preferencialmente com meias brancas e de cano longo, para facilitar a visualização do carrapato. Aplicar carpeticidas em cães e cavalos, segundo as recomendações médicas dos veterinários, pois é uma relação interespecífica de parasitismo. E também tem aquilo de evitar áreas infestadas por carrapatos e, caso desconfie de algo, examine seu corpo cuidadosamente, porque o carrapato necessita de algumas horas aderido à pele para transmitir a bactéria. Caso tenha sido picado por carrapatos e apresente sintomas da doença, febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, procure imediatamente o serviço de saúde e relate esse contato ao médico, para que ele possa avaliar a possibilidade de ser um caso de febre maculosa. Evite sentar-se e deitar-se em gramados nas atividades de lazer, como caminhadas, piqueniques e pescarias. Bom, gente, acho que é isso. O podcast de hoje vai ficando por aqui. Tchau, tchau! Tchau.